Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo de número 5. Vamos estar lendo do 1 até o verso de número 8. Amém, igreja? No verso de número 8, nós vamos ler juntos. Amém? Até o 7, vamos fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo o verso de número 1 e a igreja o segundo até o verso de número 7 e o 8 nós estaremos lendo juntos. Amém? Palavra do Senhor Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Todos juntos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A gente pode fazer melhor, mais forte. 2, 3. Bem-aventurados limpos de coração, que eles verão a Deus. Oremos ao nosso Pai. Soberano e eterno Deus, Pai nosso que está nos céus. Senhor Jesus, essa noite, Pai, Deus, nós estaremos, meu Pai, ó Deus, aprendendo mais da Tua palavra. Deus, Senhor, revela a Tua verdade, revela o Teu querer sobre as nossas vidas, nos ensina a andar em santidade, aperfeiçoa em nós, trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa vida segundo o padrão do céu, Pai. Ó Deus, que nós venhamos crescer na graça, crescer no conhecimento, que o Teu povo venha estar fortalecido, Pai, que nessa noite não venha ser apenas uma sopa rala, mas, Senhor Jesus, um alimento sólido do céu, que venha nutrir vidas e corações. É o que nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você pode dizer para o seu irmão que está ao seu lado: eu e você somos filhos de Deus. Glória a Deus. Já foi dito isso aqui nessa noite. O que eu fico feliz, pastor Luciano, é porque Deus, Ele vai confirmando todo momento do culto o que Ele quer tratar com a igreja. E graças a Deus, todos os cultos, queridos, Deus tem falado e confirmado através da sua palavra. Nessa noite, eu quero trabalhar com a igreja e dar sequência às bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Você crê que eu e você somos o povo mais feliz da terra? Amém? Até porque ninguém pode tirar a nossa alegria. Até porque a alegria é um fruto do Espírito, e o Espírito Santo habita em nós, então não é algo humano ou natural, a alegria do crente é algo espiritual, amém, querido? É Jesus que nos dá alegria, e nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nada pode roubar, Thalita, a nossa alegria. O homem não pode roubar a nossa alegria, porque nós sabemos quem nós temos crido. Nós sabemos que o nosso Redentor, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu e você estamos debaixo da graça do Senhor. Amém, queridos? Só que essa graça, ela é revelada através de características. E um homem e uma mulher extremamente feliz, extremamente ditoso, Natan. Que é o homem e a mulher que serve e adora a Deus. O homem e a mulher que ama a Deus, Isaac. É o homem e a mulher que serve ao Senhor. Nós somos o povo mais feliz da terra. Então as bem-aventuranças são características do verdadeiro cristão. Você é cristão verdadeiro? Você quer saber se você é cristão verdadeiro? Passa pelo crivo das bem-aventuranças. Passa pelo crivo da palavra. Você é um homem que é pobre em espírito. Você é uma mulher que é mansa. Você é um homem que chora. Você é um servo de Deus que tem fome e sede de justiça. Você é um homem que tem no seu coração misericórdia pelo outro. Porque as bem-aventuranças são características de um cristão genuíno, de um cristão verdadeiro. Aqueles que hão herdar a vida eterna. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Amém? As bem-aventuranças são qualidades naturais, humanas. Elas são qualidades espirituais que Deus outorga, que Deus confirma, que Deus dá àqueles que nascem de novo diante a fé no Filho de Deus, mediante o Evangelho, mediante as boas novas de salvação, porque o Evangelho, ele é as boas novas, ele é o anúncio
de uma grande notícia. A grande notícia que nós temos ao mundo é dizer que Deus estava em guerra conosco, porque o pecado nos separou de Deus. Mas através do Filho dele, Ele envia o seu Filho amado, e agora nós não temos mais guerra com Deus. Agora nós estamos em paz com Deus. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Agora o véu se rasgou. Agora eu e você podemos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Pai Celestial. Ele ouve a oração dos seus filhos. Amém, queridos? Essa é a boa notícia do bem-aventurado. Agora Jesus vai ensinar aqui o que é ser uma pessoa de sucesso. Não na perspectiva humana, mas sim na perspectiva do céu. Porque na perspectiva humana, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que talvez tenha uma conta bancária recheada. É uma pessoa que tenha um carro do ano. É uma pessoa que tem uma casa na praia. É uma pessoa que tem um relacionamento que aos olhos dos outros parece ser um relacionamento de filme, de novela. Querido, na perspectiva humana, essa é a visão de uma pessoa de sucesso. Mas a perspectiva do céu é totalmente diferente. A perspectiva do céu é aquele que abre de mão da sua vida. É aquele que nega a si mesmo. É aquele que toma a cruz e fala: vale a pena ser fiel ao meu Deus, porque eu não estou de olho nas coisas deste mundo, porque essas coisas deste mundo oferecem muito pouco ao que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Sabe por que eu tenho ranço, pastor, com a teologia da prosperidade? É porque a teologia da prosperidade, ela oferece muito pouco, querido. Ela oferece bens para essa terra. Você tem que ofertar porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Você tem que fazer isso porque Deus vai te dar aquilo. Querido, não, é muito pouco. Ela oferece pouco demais. O que Deus tem para nós é algo eterno, é algo que nada, ninguém pode roubar, é algo que nada e ninguém pode tirar a tua alegria, porque eu e você somos bem-aventurados. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus por isso? Então, queridos, hoje nós falaremos sobre essa sexta qualidade de um salvo. Sexta qualidade de um filho de Deus. Ele é um homem e uma mulher que tem um coração limpo. Ele é limpo de coração. O primeiro ponto que nós trabalhamos sobre as bem-aventuranças, o Senhor Jesus, ele vai estabelecer essa constituição, a constituição do reino. E ele vai sentar e ensinar. E ele vai ensinar sobre como o homem e a mulher de Deus vai andar agora, viver neste mundo. E aí ele começa dizendo que bem-aventurado é o pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, ele verá o reino de Deus. Eles são o reino de Deus. O pobre de espírito, ele tem uma garantia. Ele vai estar com Deus. E o pobre de espírito não indica falta de dinheiro ou de baixa autoestima. Conhecimento de que depende, na verdade, ele é o reconhecimento de que ele depende totalmente de Deus. O pobre de espírito não está ligado a dinheiro ou uma pessoa humilde, né, de baixa renda. Não. O pobre espírito é aquele que depende totalmente de Deus. Nós entendemos essa verdade. Mas nós trabalhamos também o segundo ponto, que é os que choram. E Jesus ensinando, falando, dizendo que os que choram, eles vão ser consolados. Eles terão consolo. A garantia para mim e para você que choramos é que nós temos um consolador que habita em nós e que nos consola todos os dias. O Espírito Santo, ele é teu amigo e ele é o teu consolador. Ele é quem está com você. Ele é Deus habitando agora em nós. É Cristo. Então o choro citado não é apenas tristeza comum da vida, mas um lamento espiritual diante do próprio pecado e da distância de Deus. Quando nós reconhecemos que somos pobre espírito, nós choramos porque dizemos: Senhor, eu estava distante do Senhor, estava longe, a minha vida estava longe do Senhor, eu não mereço. Eu sou pecador, mas Pai, obrigado, porque a tua graça é suficiente, que a tua graça me basta, como foi dito aqui nessa noite. Amém, querido? É o que chora. Nós aprendemos também que o que é ser manso? O manso, a mansidão não representa fraqueza ou passividade, mas sim força sobre controle e domínio próprio diante das adversidades. Essa característica do manso, essa bem-aventurança, né, relacionada ao manso, que é o manso, eles herdarão a terra. Essa é a garantia para o manso. Bem-aventurado os mansos, porque vocês herdarão a terra. Não quer dizer que o manso ele vai representar fraqueza, né, ou passividade, mas sim domínio.
sobre os seus controles, sobre o seu impulso, domínio próprio, porque uma das características do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida é dominar os nossos impulsos, dominar as nossas vontades. Muitas das vezes nós estamos com a razão, mas o Espírito Santo fala: ei, acalma o teu coração, controla o teu coração, seja manso, cuide, fale a verdade, ame um ao outro, né? Diante das adversidades da vida, Deus nos dá poder e graça para dominar os nossos impulsos naturais. Mas também, a quarta característica, o Senhor Jesus vai dizer que é aquele que tem fome e sede de justiça. Porque o que tem fome e sede de justiça serão fartos, alcançarão a fartura. Significa que as pessoas que desejam fazer o bem e buscam a vontade de Deus, mesma força que sentem fome e sede, vão receber o que pedem e serão extremamente felizes, e serão extremamente fartos. Nós iremos receber, pedir a Deus, porque nós vemos a injustiça do nosso lado, nós vemos as situações difíceis que o mundo está vivendo, e nós dizendo: Senhor, faça justiça. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ele virá, porque Ele é o justo juiz e agirá com justiça. Bem-aventurado você que não negocia a sua fé, você que não negocia os seus princípios, você que permanece fiel, porque aquele dia eu e você receberemos da mão do Senhor o nosso galardão. E Ele dirá: bendito sois vocês que padeceram dificuldade, lutas, estão aqui diante de mim. Venham, né, possuir por herança o reino que está reservado para vós desde a consumação dos séculos. É o que o Senhor Jesus nos dirá naquele dia. Mas aí aqui, o quinto ponto é os misericordiosos. Porque os misericordiosos, eles também alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que perdoa, aquele que ajuda, aquele que tem compaixão pelo próximo. É uma característica do bem-aventurado. A sétima característica é o pacificador. É o que nós vamos trabalhar. Ou melhor, a sexta característica, ainda teve a sexta característica que eu pulei, que é os limpos de coração, que nós tratamos na nossa continuação passada, na pregação passada. Os limpos de coração significa viver sem máscara, ou segundo intenções, buscando agradar a Deus de verdade, não apenas para ser visto pelos outros. Então, limpo de coração é aquele que não se importa em ser visto. É aquele que não está aqui por status, é aquele que não está aqui por performance, mas é aquele que veio aqui adorar. Cadê aqueles que estão limpos de coração e veio adorar o Senhor aqui nessa noite? É os limpos de coração. Esses que são limpos de coração, eles verão a Deus. É aquele que tem a eternidade gravada no seu olho. É aqueles que olham para Deus e contemplam Deus na sua vida, Deus agindo no seu lar, na sua casa, na sua família. Eles verão a Deus. Mas aí nós vamos entrar na nossa sétima característica de um bem-aventurado. E a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado os pacificadores. Por que deles? Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, queridos? Nós iremos ver todas essas características quando nós olharmos para Jesus. Quando a nossa contemplação, de fato, está em olhar para Cristo. Porque Ele está falando aqui dele. Ele é o modelo de um bem-aventurado. Ele é esse bem-aventurado. Então essas características são de Jesus. Nós agora somos transformados à imagem dele. Porque nós morremos, porque nós fomos crucificados com ele. Nós nascemos com ele. E agora, querido, as nossas características têm uma referência. Agora eu e você somos imitadores de Jesus. Somos pequeno cristão, porque o nome cristão significa pequeno Cristo. Nós estamos imitando nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, agora nós viveremos essas características quando nós estivermos olhando para Jesus. Que não possamos ser igual a Pedro, porque diante daquela situação que Jesus vem andando sobre as águas e Pedro falou: Senhor, deixa eu andar também. E Jesus diz: vem, caminha. E Pedro vem olhando para Jesus e tudo dá certo, está caminhando sobre as águas, ele está andando sobre as águas. Mas quando Pedro começa a olhar para as adversidades ao seu redor, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para as tempestades e ele começa a afundar. Querido, quer ser um bem-aventurado? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. É Ele que te salva, é Ele que te fortalece, é Ele que nos garante a vitória. Que possamos estar olhando para Jesus. E eu gosto muito de usar esse termo, que é do grego, a ortodoxia.
né? A ortodoxia, que é a compreensão das verdades bíblicas, que é a compreensão da palavra de Deus de forma correta, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina. Essa ortodoxia, ela deve ser muito bem definida na nossa mente e no nosso coração. Mas essa palavra em grego também carrega outra palavra, que é a ortopraxia, é a prática do evangelho. Que agora eu entendo o evangelho, porque o evangelho ele é algo racional, que eu entendo, que eu compreendo o que Jesus fez por mim, e agora eu me amoldo, prática a vida constante, a viver a semelhança do meu Senhor, a viver como o meu Senhor viveu, amar como o meu Senhor amou. Então agora é a prática, a praxis do evangelho. Eu vou viver a glória de Deus. Por isso que as bem-aventuranças, ela nos remete, ela nos convida não só a entender, mas a viver. Porque se você entende, mas não tem vida, nada adianta. Porque o evangelho tem a necessidade que eu e você possamos andar em santidade, que é o tema do nosso congresso. E andar em santidade, querido, é uma vida prática. É uma vida diária. É cada dia mais buscando parecer com o meu Senhor. Amém, queridos? Então o que é, pastor? O que é a pergunta? Ou melhor, vamos começar, para a gente entender o que é ser um pacificador, vamos começar como de prática. O que não é ser um pacificador? O contrário de um pacificador. Segundo a Bíblia, não ser um pacificador significa adotar atitudes que geram divisão, alimenta conflitos e semeia a discórdia entre as pessoas, agindo de forma contrária ao caráter de Deus, que é príncipe da paz. Não ser pacificador é aquela pessoa que gosta de criar situações complicadas entre as pessoas. É aquela pessoa que gosta da intriga. É aquela pessoa que provoca inveja. É aquela pessoa que provoca fofoca. É aquela pessoa que leva e traz e coloca um contra o outro. É aquela pessoa que dissemina os conflitos, dissemina as perseguições uns contra os outros. Então isso não é ser um pacificador. Isso é o que o mundo está vivendo. Famílias destruídas, porque um falou do outro. Porque um criou uma situação, uma fofoca, uma contenda, uma inveja dentro do lar da família. E ali deram lugar ao pecado. E lares estão destruídos. Famílias estão destruídas. Porque ali não há paz. Sendo que o servo de Deus, o filho de Deus, dentro da igreja de Deus deve haver a paz. Porque nós servimos o príncipe da paz. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meu irmão, nós vemos que essa característica de não ser um pacificador é aquela pessoa que é uma assassina de reputação. É aquela pessoa que vai falar mal de um e acabar com a vida daquela pessoa. Né? Criar uma imagem, criar uma pessoa, uma visão na mente de outras pessoas que não existe. Que é coisa da cabeça dela. E ela não tem cuidado de acabar com a dignidade do outro, com o caráter do outro. Né? São pessoas que são assassinas de reputação. É um esforço proposital para destruir a imagem do outro. Inveja no coração. Pessoas que amam a contenda. Pessoas rixosas, amargas. A palavra de Deus vai dizer que rixoso é aquele que fala, né, que tem uma língua ferina. Aquele que fala para matar, que fala para poder desvirtuar as pessoas do caminho de Cristo. E temos que ter cuidado, igreja. E temos que ter cuidado, porque com a nossa língua nós abençoamos, mas com a nossa língua também muitas das vezes amaldiçoamos. A palavra de Deus vai dizer que a vida e a morte está no poder da língua. E que a minha língua e a tua língua, querida, a tua boca e a minha boca, venha ser boca do céu nessa terra. Venhamos a abençoar. Abra a tua boca para dizer bênçãos de Deus e não para ferir, não para matar, não para tirar a paz do outro, porque essa não é uma característica de um filho de Deus. Amém? Então, queridos, é um ataque intencional. Usa mentiras, boatos, distorções e fatos para poder assassinar a reputação do irmão. Meu querido, uma notícia boa, falar bem dos outros, é uma construção de vida, é uma construção. Leva tempo para você criar confiança, entregar o seu coração a amizades, a pessoas que você caminha do lado, confia. Mas, querido, uma palavra do inferno, às vezes vem para destruir os melhores amigos, vem para destruir pessoas que andavam em outro momento juntas. E que eu e você, querido, não venhamos ser disseminadores daquilo que o mundo fala, mas que nós venhamos ser fiéis a Deus e falar: meu irmão é uma benção, minha casa é uma benção, minha família é uma benção, eu e minha casa serviremos ao Senhor e juntos vamos chegar no céu de glória, amando e cuidando um do outro. Amém, igreja? Porque essa não é uma característica do Filho de Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer que Deus abomina. Provérbios
Nós citamos esse texto lá no DNA, na quarta-feira, Provérbios 6. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Provérbios 6:16. Coloca para a gente caminhar junto com a igreja. Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 16. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Tem 6 coisas que Deus odeia. Mas a 7ª coisa, sua alma, ela não só odeia. A alma do Senhor abomina. Vamos lá, as 6 coisas que Deus odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama o sangue inocente. Olha só, olhos altivos, soberba. Né? Volta por gentileza. Língua mentirosa, pessoa que fala mentira. Deus odeia a mentira, meu irmão. Até porque o pai da mentira é a concorrência. Né? Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que matam, assassinos. Deus odeia. O coração que maquina pensamento perverso, pessoas calculistas, frias, que faz o mal intencionalmente. Deus odeia. Pés que se apressam a correr para o mal. Aqueles que amam viver na prática do pecado. Deus odeia. A testemunha falsa que profere mentiras. Aquele que levanta falso testemunho contra o outro por questão de dinheiro, para ter recompensa, para ter bens, fama. E o que semeia? Agora a 7ª que Deus abomina, querido. Que semeia tenda entre irmãos. Meu irmão, Deus abomina a contenda. Porque você fere, você ataca o outro, você mata o outro, você destrói melhores amigos, muitas das vezes destrói famílias, destrói lares, e Deus abomina porque nós somos o povo, que somos pacificadores, nós promovemos a paz, nós promovemos a bênção de Deus nos lares, nas casas, nas famílias. Amém, querido? É o que a palavra de Deus nos chama a entender, que Deus, Ele abomina essas práticas. Então agora, quais são então as características do pacificador? Agora eu e você que nascemos de novo, agora eu e você que somos uma nova criatura, agora eu e você que somos os bem-aventurados, o mais feliz dessa terra, o povo mais alegre, qual é a sua característica de pacificador? Quais são as características do Filho de Deus? Os pacificadores são os discípulos e seguidores de Jesus. Discípulos e seguidores, eles têm um modelo, eles têm um referencial que atua de forma ativa para promover reconciliação entre as pessoas e entre a humanidade e Deus. O pacificador é aquele, meu irmão, que vê irmãos brigando, chega lá, ô meu irmão, perdoa o teu irmão, ele não fez por mal. Ei, não fermenta mais aquilo que já está sendo fermentado, não acrescenta mais no coração do outro aquilo que está sendo, já está fermentando. Apazigua, chega lá, ame. Ei, vamos unir, deixa disso. O pacificador, ele vai falar, não é por esse caminho, mas Jesus nos dá um caminho mais excelente, um caminho de amor, um caminho do perdão. Vale a pena perdoar, vale a pena abrir mão da tua mágoa, do teu coração, porque perdão é perder algo grande, é perder a minha razão, fazer a vontade do meu Pai. Amém, querido? Porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou, foi um perdão tão grande, que eu e você não tínhamos como pagar. Ele nos perdoou. E agora nós devemos ser boca de Deus para este mundo, para esta terra. Eles são também os pacificadores, são imitadores de Deus, aqueles que refletem o caráter de Deus, que enviou Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo do pacificador. Ele reconciliou, meu irmão, eu e você, que merecíamos o inferno, que merecíamos a perdição eterna. Ele te pegou do lamaçal do pecado e falou, ei, eu vou te apresentar o meu Pai. Pai, ele pecou, ele falhou, ele errou, mas Pai, perdoa. Eu pago o preço por ele. Eu quero que o Senhor aceite ele mediante o meu sacrifício. Ele nos reconciliou com Deus. Olha que maravilha, querido. O Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai. 2 Coríntios 5,17. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler até o verso de número 19. 2 Coríntios 5,17. Sim, que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio, por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Qual o ministério que tu tem? A reconciliação. Quer saber teu chamado? Quer saber para que você foi chamado? Reconciliar pessoas. Reconciliar aqueles que estão brigados com Deus, aqueles que estão distantes de Deus. Eu e você temos o ministério da reconciliação. É o que a palavra de Deus nos garante. Aí segue o verso de número 19. Isto é,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, a palavra do pacificador, aquele que promove a paz de Deus no coração, a paz que excede o entendimento, a paz que transforma, a paz que o mundo está em busca, porque ele não tem, como a Vanessa bem pontuou aqui nessa noite, mas eu e você temos paz com Deus. Amém, querido? O Evangelho é a palavra da reaproximação, a palavra da reconciliação. Nós, eu e você, somos agentes ativos. São apenas pessoas passivas que fogem de brigas, mas que constroem pontes e resolvem conflito com amor e justiça. Eu e você, meu irmão, muitas das vezes não vamos ter que sermos... porque muitas das vezes nós queremos nos isentar dos conflitos, nos isentar das discussões, das dificuldades. Mas ei, eu e você não venhamos ser omissos, mas que nós possamos dizer: ei, eu estou aqui como servo de Deus. E como servo de Deus, eu te amo, meu irmão. Eu quero o melhor para você, meu irmão. Não brigue com o seu amigo, não destrua essa amizade. Ei, cuidem um do outro. Jesus nos chamou para viver em unidade. Se o teu irmão está guardando mágoa de outro, ei, nós temos que reconciliar. Nós temos que ajudar, nós temos que amparar, nós temos que chegar junto e dizer: ei, o meu Senhor